Precisamos de ter uma fé verdadeira, firmada em Cristo, em Deus. Amém? A fé verdadeira traz o mesmo sentimento de uma criança que desfruta com liberdade e se atira para os braços do seu pai. Então mantenha esta imagem em mente. Sempre que falamos de fé, é como uma criança se atirar aos braços do seu pai, sem medo e segura de que ele a vai agarrar e não a vai deixar cair. Então a fé é como uma criança. Eu posso ver, por exemplo, as minhas filhas. Elas, quando correm, para mim, elas esperam que eu as agarre e as pegue ao colo. Não esperam que elas venham correr e eu faça assim, olha. Então a fé é igual a uma criança que corre e agarra o seu pai. Amém? A fé verdadeira, quando a fé está firmada em Deus. Vamos ver Romanos 4, 16 a 21. Esta passagem bíblica vai ser a base para a nossa mensagem. A base é Abraão. E diz, porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a prosperidade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós, porque está escrito, por pai de muitas nações te colocarei, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento de ventre de Sara, nem duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus, estando certíssimo de que Ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Então nós aqui podemos ver onde estava firmada a fé de Abraão. Muitas pessoas dizem ter a sua própria fé. Mas se queremos agradar ao único Deus vivo, precisamos saber qual é a sua fé. Aonde está firmada a sua fé? Em quem está firmada a sua fé? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé deve ser totalmente vertical, vinda do próprio Deus e que se direciona somente a Ele. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a nossa fé tem que estar conectada com Deus. Não com nada terreno, mas com Deus. Tem que ser uma fé vertical. Amém? Ou seja, tem que estar direcionada a Deus. Se você perguntar às pessoas na rua se elas têm fé, muitas vão responder que sim, que têm fé. Mas têm fé em quê e em quem? Qual é a fé delas? Todas vão acreditar que estão a acreditar na coisa correta. Mas será que essa fé as leva a Deus? Que essa fé as fortalece? Que essa fé é verdadeira? Então, antes de falarmos da fé verdadeira, vamos ver alguns tipos de fé errados. Para percebermos qual é que é a fé verdadeira, precisamos de ver os tipos de fé que não estão corretos. Vamos ver este primeiro. Fé racional ou intelectual, que precisa de ver para crer. Como Tomé. Tomé teve que
Dizer, olha, eu tenho que tocar lá no teu lado, nas tuas mãos, para acreditar. Essa é fé racional. Está lá em João 20, 24. Não vamos para lá, mas depois podem apontar e ler lá em casa. É onde está a passagem de Tomé. Tomé disse que só acreditava se visse. Tomé tinha visto Jesus Cristo morrer, ser chicoteado, pregado na cruz. Contudo, quando Jesus lhe apareceu vivo à sua frente, ele disse, olha, eu só acredito se tocar, se ver. Isso é uma fé racional que precisa de ver para crer. Então essa fé não é uma fé verdadeira. Amém? Porque essa fé depende do raciocínio, depende das circunstâncias. Ela acredita se vir. Então isso não é fé. A fé verdadeira implica crer sem ver. Acreditarmos sem vermos. Dizermos, olha, eu já tenho. Pela fé eu já posso ver. Eu ainda não tenho. Eu ainda não sei. Mas pela fé eu já posso ver o meu problema resolvido. Eu já posso ver a minha situação ficar bem. Pela fé tu acreditas. É crer sem ver. Amém? Outro tipo de fé errado. Fé circunstancial. Que acredita quando tudo está bem ou só busca a Deus quando passa por uma dificuldade. Como Pedro. Pedro quis andar sobre as águas. Ele viu, estava no meio do mar, no meio de uma tempestade e ele viu Jesus vir a caminhar sobre as águas. Ele disse, olha, se tu és, chama-me e eu vou ter contigo pelas águas. E Jesus chamou e ele veio e caminhou pelas águas. Mas logo à sua volta viu as circunstâncias, olhou para o vento e começou a afundar. Porque a sua fé estava baseada em circunstâncias. Quando ele tirou o foco de Jesus, que Jesus é a fonte de fé, tem que ser a nossa fonte de fé. Quando ele tirou o foco, ele começou a afundar. Porque a sua fé estava baseada numa circunstância. Olha, Jesus vem a caminhar, chama-me que eu também posso. Mas logo ele tirou o foco, começou a vir o medo e ele começou a afundar. Então, a nossa fé não pode ser como esta fé de Pedro. A tua fé não pode ser circunstancial, senão vai começar a meter água. E vais começar a afundar. Amém? Ele foi ousado em mostrar a sua fé, querendo caminhar sobre as águas, mas não conseguiu manter quando as circunstâncias se voltaram contra ele. Porque permitiu que a dúvida entrasse no seu coração. Assim também somos nós, às vezes. Dizemos, não, eu tenho fé, eu consigo. Mas logo vem uma dúvida, vem alguém que diz, olha, se calhar não consegues. Olha que Deus disse, mas não é bem assim. E permitimos que a dúvida comece a entrar no nosso coração e começamos a afundar nos nossos problemas. Tal como Pedro se afundou nas águas, nós afundamos nos nossos problemas. Porque começamos a duvidar. E permitimos que a dúvida entre no nosso coração. Amém? Outro tipo de fé errada. Fé de interesse. Baseada numa necessidade pontual. Fé interesseira. Que é, olha, Deus, eu preciso de cura. Eu acredito que tu curas. Deus cura-te. E tu depois a seguir dizes, bye, já não preciso mais. Isso é fé interesseira. Deus resolve o teu problema, tu viestes, Ele resolveu, tiveste fé, mas agora dizes que já não precisas mais. Isso não é um tipo de fé verdadeira. Amém? Amém? E nós podemos ver isso na Bíblia. Na Bíblia, 9 leprosos, ou seja, foram 10 leprosos, mas 9 acreditaram, foram curados. Mas não aceitaram Jesus. Só um voltou.
Que os outros tiveram fé, acreditaram, foram curados pelo próprio Jesus. E no final disseram, olha, muito obrigadinho. Excelente, estou curado, era mesmo o que eu precisava. Mas agora, olha, eu vou voltar ao que fazia antes, porque era só isto que eu precisava. Isso é uma fé interesseira, é uma fé que se usa de Deus. Usa-se de Deus, mas não o quer. E Deus é tão bom que até faz. Porque se tu acreditas naquele momento, mas Deus não quer pessoas assim. Amém? Além disso, além destas fés erradas que nós já vimos aqui, existem outros tipos de fés que estão erradas. Pessoas que fundamentam a sua fé em ídolos, em fenómenos da natureza, no universo, sei lá, em objetos, em amuletos, em qualquer coisa. Esse tipo de fé está errado, porque está fundamentada em coisas erradas. Está fundamentada em coisas que o Criador criou e não no Criador. E a nossa fé não pode estar fundamentada em outras coisas senão no próprio Criador, em Cristo Jesus, em Deus. A tua fé tem que estar firmada em Deus, senão não é uma fé verdadeira. Amém? Na verdade, todas estas coisas são crenças que não estão de acordo com a verdadeira fé. As pessoas põem fé nessas coisas, em superstições, em rituais. Mas essas coisas não estão verdadeiramente fundamentadas na fé, na verdadeira fé, na fé de Deus. Amém? E no meio disto tudo, também há pessoas que já não têm mais fé. Dizem, olha, eu já não acredito em nada. Porquê? Porque se desiludiram. Porque puseram a sua fé, puseram tudo, acreditaram tudo, depositaram toda a sua confiança em algo e isso lhes falhou. Porquê? Porque não tinham a sua fé firmada na verdade que é a palavra de Deus. Então a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Amém? Amém? A nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Como Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Romanos 4:12 diz, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são de circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, porquê é que nós chamamos Abraão do pai da fé? Porque Abraão foi dos primeiros a acreditar, a pôr a sua fé como homem e a acreditar verdadeiramente no único Deus vivo. Amém? E além de tudo, Abraão teve fé para receber a bênção que era o seu filho. Ele teve fé para receber a bênção que era o seu filho. Ele já era de 100 anos e mesmo assim continua a acreditar. Amém? E ainda teve fé para entregar o seu filho a Deus. Abraão é o nosso exemplo de fé. Com 100 anos, ele e Sara já não poderiam ter um filho, mas tinham uma promessa. Mas aí vem a fé, fortaleceram a sua fé em Deus e nasceu Isaac. Depois nasce Isaac e Deus pede-lhe Isaac. Pediu-lhe Isaac em sacrifício. E ele, mesmo assim, manteve a sua fé em Deus. Olha, se Deus me pediu o meu filho, eu vou sacrificá-lo para Deus. Obviamente, no final, Deus disse, olha, não faças mal ao menino. Amém? Mas ele tinha a sua fé posta em Deus. Amém? Então agora vamos ver como é a fé verdadeira. Vamos ver 7 características da verdadeira fé, da fé verdadeira. Amém? Então no versículo 16, só para enquadrarmos tudo, o primeiro ponto é graça. E no versículo 16 diz, essa é a razão porque provém da fé,
para que seja segundo a graça. Segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé de Abraão, a fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então, Abraão viveu muito antes de vir a lei de Moisés. Abraão viveu muito antes de Deus instituir os 10 mandamentos. Mas ele já tinha a sua fé depositada em Deus. Ele veio muito antes que Jesus Cristo viesse. Abraão é lá, muito atrás. Mas mesmo assim, ele já conhecia a graça de Deus. Ele já conhecia a graça de Deus. Ele já se submetia a Deus. Ele já estava com a sua fé posta em Deus. Porque o seu relacionamento com Deus era tão próximo que foi chamado de amigo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tu queres ser chamado de amigo de Deus? Tu queres ser chamado de amigo de Deus como Abraão? Tu queres ser amigo de Deus? Abraão foi chamado de amigo de Deus porque o seu relacionamento com Deus foi próximo. Ele se aproximou de Deus. Ele obedeceu a Deus, ele seguiu a Deus, ele reconheceu a graça que Deus lhe tinha dado. Deus disse, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te darei, que eu te chamei. E ele foi e obedeceu a Deus. Disse, olha, eu te vou fazer pai de muitas nações. E assim é. Abraão é pai de muitas nações. Então, desde sempre, a graça divina já estava sobre a vida de Abraão. Graça é algo gratuito, sem pagamento, como um presente. Graça é recebermos algo de Deus que não merecíamos. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecíamos a graça. A fé vem da graça, porque não precisamos fazer nada além de acreditar. Se tiver que fazer algo para crer, então não é fé verdadeira, e sim autoconfiança. A fé vem de graça. Tu não tens que fazer nada para que a fé venha ter contigo, só tens que acreditar. Só tens que acreditar, porque quando tu reconheces Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, te entrega uma medida de fé. E depois daí tu tens que trabalhar essa medida de fé. Então, a fé é de graça, não há nada que tu possas fazer para ter mais fé, nem estar de joelhos e desfolar os teus joelhos, nem fazeres uma caminhada por algo, não deitar algo ao mar. Isso não é fé. Desculpa dizer-te nesta manhã, isso não é fé. Enganaram-te, venderam-te algo errado. O peixe que te venderam não foi o correto. Isso porque a fé é de graça. Se disseram, olha, tens que dar 30 mil euros, tens que ir deitar rosas não sei aonde. Isso não é fé. A fé que vem de Deus é gratuita. É um dom gratuito de Deus que te é entregue. Amém? Então, as obras que realizamos exatamente porque temos fé em Deus. A fé não vem pelas obras. Não é pelas obras que tu fazes que vais ter fé. As obras vêm pela fé que tu tens. Não é as obras que tu fazes que te vão levar a ter fé. Não. A fé é dada gratuitamente, é dada de graça. E as obras vêm porque tu tens fé. E não são as obras que te salvam. Obras não salvam ninguém. É bom sermos boas pessoas, é bom darmos, é bom ajudarmos o nosso próximo. Isso é um fruto da fé. É um fruto de tu estares estabelecido em Cristo. Mas não é isso que te salva. A salvação não vem pelas boas obras, por seres boa pessoa. E muitas pessoas estão agarradas ao facto de que fazem boas obras, são boas pessoas, mas isso não leva à salvação. A salvação é pela fé. E a fé é dom gratuito de Deus. E a salvação vem pelo aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador.
E é o único caminho que te leva ao Pai. O único caminho que te leva ao Pai é através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Porque sem esse sacrifício é impossível tu chegares a Deus. Porque Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Não há outro sequer que possa fazer isso, a não ser o único nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A verdadeira fé é cheia da graça de Deus. Então, a verdadeira fé, primeiro, é cheia da graça. Segundo, a verdadeira fé é invisível. Não se vê. Versículo 17 lá de Romanos 14 diz: como está escrito, por Pai de muitas multidões te constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus diz a Abraão: olha, por pai de multidões te constituí. E ele pensa: ok, não tenho filhos, tenho 100 anos, mas acreditou. E de Isaac saiu uma grande nação. De essa grande nação saiu o teu Salvador, Jesus Cristo. E de aí todos nós somos feitos filhos de Deus. Então, Abraão acreditou. Pode não ter visto toda a obra completa, mas nas suas gerações, a seguir, a promessa de Deus continuou firme. Continuou lá. E se concretizou até os dias de hoje. Amém? Então, Deus é o autor e consumador da fé. Deus é autor e consumador da nossa fé. Quando Deus criou todas as coisas, não havia nada que lhe fosse matéria-prima. Quando Deus criou a terra, porque não foi um Big Bang, não apareceu do nada, não foi porque uma molécula decidiu, ou um átomo decidiu, olha, pum, vou aparecer. Não. Foi porque Deus abriu a sua boca e pela sua palavra as coisas foram criadas. A matéria foi criada. Amém? Porque quando Deus falou, as coisas foram criadas. Então Deus não tinha nada, Deus não tinha matéria-prima. Ele criou a matéria-prima. Ele diz, faça-se a terra, faça-se o universo, haja luz. E as coisas apareceram. Porque é pela sua palavra. Tudo foi feito através da sua palavra. Hebreus 11:3. Se puderem por aí. Amém. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. As coisas não foram feitas do que é aparente, do que é material. Deus criou o pó. Tudo o que existe antes de se tornar visível, primeiro foi invisível. Na mente e no coração de quem imagina e depois foi realizado na prática. Por exemplo, um artesão, quando faz uma peça de barro, ele primeiro imagina, depois pega no barro e molda esse jarro, esse prato, o que for. Mas ele precisou do barro. Quem criou o barro? Ele não criou o barro do nada. Por isso aí, para os evolucionistas que andam aí, que dizem que houve aí evolução, dizem, olha, há evolução. Não há evolução. Cria o teu próprio... eu criei. Não. Tens que criar o teu pó. Primeiro crias o teu pó. Vou pegar ali. Não. Esse foi Deus que criou. Esse foi Deus que criou. Já está criado. Então, nós só criamos com aquilo que Deus nos deu. Amém? Estão a entender nesta manhã? Então, a fé é invisível, mas
pegar neste exemplo do artesão, que ele imagina na sua mente e depois cria. Então Deus deu-te também o poder da imaginação para criarmos algo a partir do que Ele já criou. É certo, mas Deus deu-te esse poder da imaginação para tu e eu podermos criar. Ou seja, nada do que existe, um palco, uma coluna, alcatifa, foi pensado. Alguém pensou. Disse, olha, se eu juntar isto, isto e isto, eu faço isto. Porque Deus te deu essa capacidade. Deu essa capacidade ao homem. Então a fé é igual. A verdadeira fé chama à existência as coisas que não existem como Jesus ordenou. Diz, Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que o fará, o que diz, assim será com ele. A fé é algo invisível. É acreditares, é pôr a tua fé em algo que ainda não existe como se já fosse. Amém? Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é invisível. Deus é criador por natureza e faz todas as coisas, abrindo as portas onde não havia portas e fazendo as portas para que sejam abertas. Se precisar de ver, é porque não é fé. A fé é crer sem ver. Então, a fé é invisível, é acreditares em algo sem tu ainda veres. É acreditares que algo vai acontecer sem tu ainda veres. Dizeres, olha pai, eu já estou curado. Tu ainda tens essa doença, mas dizes, pai, eu já estou curado. Este problema já está resolvido pela fé. E Deus vai-te dar as estratégias, vai-te dar a capacidade certa para tu poder resolver esse problema. E quem sabe até resolver esse problema sobrenaturalmente. Mas tu tens que acreditar, como o artesão que planifica na sua mente e logo passa para o material. A fé é igual. Tu acreditas com o teu coração, tu acreditas que Deus vai fazer e logo Deus vai materializar essa fé. Amém? 3. A fé verdadeira tem esperança. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. A esperança é a continuação da fé. Ter esperança significa esperar crendo. Abraão creu contra a esperança, porque ele creu na fé mesmo quando já não havia esperança. Porque já a Sara tinha 100 anos, já não era possível terem filhos, já estavam idosos, mas ele continuou a crer. Continuou a pôr a sua fé. Mesmo quando a esperança humana tinha terminado, ele continuou a ter esperança que ia acontecer. Muitas pessoas afirmam que têm fé, mas não estão dispostas a esperar. Mas a verdadeira fé tem tanta certeza do que acredita, que espera confiante na realização. Você só espera por um autocarro se acredita que ele vai chegar no horário. Ou por um comboio, ou por um avião. Nós vamos para a paragem, nós vamos para o aeroporto porque acreditamos que ele vai chegar naquele horário. Às vezes pode atrasar. É típico aqui em Portugal. Mas nós vamos para lá porque acreditamos, porque o horário nos diz que vai chegar. Então nós acreditamos que sim, vai chegar, ainda que não vemos o autocarro, mas nós sabemos e esperamos que ele vai chegar. Amém? Mas a esperança tem que se basear na fé verdadeira. Esta esperança. Então, assim a esperança baseia-se na fé diante da palavra de Deus, de que tudo tem o seu tempo certo de se realizar. É que nós às vezes tentamos pôr a carroça à frente dos bois. Deus disse que ia fazer, mas nós não queremos esperar. Nós estamos com pressa. Dizemos, olha, tem que ser agora. Ou se realiza agora, e Deus disse, não, mas ainda não é agora. Ainda não é o tempo. No meu horário que Deus definiu para ti,
O teu autocarro ainda não chegou. A tua bênção ainda não está definido de chegar. Está a caminho. Então tu tens que continuar à espera. Esperando. Amém? Caminhando na fé. Como se estivesse à espera de um autocarro, à espera do comboio, querendo que ele vai chegar. E Deus não se atrasa. A tua bênção vai chegar. Porque Deus não é humano, Deus não vai se atrasar. Vai ser no tempo correto que Deus tem para a tua vida. Porque às vezes o tempo que nós achamos não é o tempo correto que Deus tem para a nossa vida. Que nós queremos, não, mas tem que ser agora. Não, é no tempo correto. Não apresses as coisas. Amém? Abraão esperou sem ter nenhuma esperança aparente de que teria um filho. Mesmo assim, confiou, aguardando o tempo de Deus. Ele ainda tentou pôr ali a carroça à frente dos bois ali uma altura. Por isso temos a história de Ismael. Mas mesmo assim, continuou à espera. E Deus deu-lhe um filho legítimo, que era o filho da promessa. Isaac. Então, não tentes pôr a carroça à frente dos bois. Espera. Não tentes alterar os planos de Deus. Espera que os planos de Deus são bons e perfeitos para a tua vida. Porque quando tu tentas alterar as coisas, vai criar problema. Vai trazer problema. E grande. Porque nós temos que esperar. Temos que aprender a esperar. Amém? Quem afirma que crê, mas não espera, é porque na verdade tem dúvida. O desespero, medo, dúvida e ansiedade são sintomas de pessoas que não têm a fé verdadeira. Porque a verdadeira fé consegue esperar. A fé que não está baseada em Deus, ela não espera. Porquê? Porque na verdade duvida. Tem dúvidas que vai acontecer. Então essa fé não está baseada em Deus. Amém? Então, terceiro ponto, esperança. Temos que ter esperança. E a esperança significa esperar. Temos paciência no Senhor. Temos paciência para esperar. É algo que custa, mas temos que ter. E não peça paciência a Deus. Ele dá-lhe paciência, mas vem tribulação. Então aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Ponha a sua confiança nele. Que se tu confias nele, ele vai fazer. Ele é fiel e justo. Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele te deu uma promessa, ele vai cumpri-la. Mas tens que aprender a esperar. Amém? Quarto, superação. A fé verdadeira leva-te a superar. Superação. Versículo 19 diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Abraão sabia a sua condição física, bem como a da sua esposa. Já eram os dois idosos, velhos, já não tinham aquele vigor. Todas as circunstâncias eram contrárias às condições necessárias para se ter um filho. Se dentro da época normal não puderam ter um filho, se depois passavam, ainda não tinham, já com 100 anos, quem acreditaria que eles poderiam ter um filho? Mas mesmo assim, Abraão ignorou as condições em que estava e continuou a acreditar. Mesmo assim, ele não se enfraqueceu e ficou pronto para receber a bênção. Colocou o seu olhar firme em Deus. Colocou o seu olhar firme na promessa. Deus prometeu e ele vai cumprir. Não importa o tempo que passe, não importa o tempo que demore, ele vai cumprir. E Deus cumpriu para com Abraão e também vai cumprir para contigo. Amém? Então, a verdadeira fé não se baseia na situação ou circunstâncias. Por isso, traz disposição para enfrentar qualquer dificuldade, acreditando não naquilo que se vê, e sim no que é invisível. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Que andamos por fé
e não por vista. Nós andamos por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Nós andamos por fé e não por vista. Amém? A nossa fé tem que andar no invisível, naquilo que não se vê. E ela se vai fortalecer, porque a verdadeira fé supera tudo. Amém? Uma pessoa que diz ter fé, mas só vê obstáculos, não é fé verdadeira. Como uma pessoa tem fé, ela sempre vai arranjar a solução. Sempre vai buscar a Deus para que haja solução. Para que Deus lhe dê direção. Então, 5, ter certeza. 5º ponto, ter certeza. São 7. Então, 5 pontos são certeza. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou. A estratégia do inimigo é colocar dúvida. O inimigo vem para colocar dúvida no nosso coração. Foi por isso que o diabo pôde enganar Adão e Eva. Porque ele colocou dúvida. Ele disse, não é bem assim. Deus disse, mas se calhar ele está a enganar. E foi enganando Eva, Eu creio que não tenha sido do dia para a noite. Eva foi ouvindo, foi dando ouvidos a Satanás e disse, se calhar ele tem razão. Ficou com dúvida no que o próprio Deus tinha dito. Deus tinha dito, não comerás desse fruto. Mas ela foi dando ouvidos a Satanás e caiu, porque a sua fé vacilou. Porque deu ouvidos ao inimigo. Fê-los duvidar do que Deus tinha dito. Porque ele deturpava o que Deus tinha verdadeiramente dito. E Eva, como não se tinha dito diretamente a ela, duvidou e disse, talvez Adão, olha, não tenha ouvido bem. Não ouviu bem. E duvidou e fez Adão duvidar. Porque deu ouvidos à serpente. Também não entendo. Ela conseguiu falar com o animal. Ainda pior foi, mas ela deixou-se levar pelo que o inimigo disse, pelo que o diabo disse. E deixou-se enganar. Então, o diabo fez com que Adão e Eva duvidassem da palavra, para que através da dúvida eles retirassem o seu olhar e a sua fé de Deus e pudesse roubar os seus corações. Através dele, o diabo conseguiu roubar toda a humanidade. Depois teve que vir Jesus Cristo para restabelecer a nossa conexão com Deus. O nosso segundo Adão. Amém? Então, não podemos retirar o nosso foco de Deus. Porque o inimigo continua a ser o mesmo. E a estratégia dele é tão velha como o planeta Terra. A estratégia dele é a mesma. Então não se deixe enganar pela semente da dúvida, pela semente da descrença, pela semente da incredulidade. Porque ele vai vir pôr uma semente e dizer, olha, não é bem assim, tens que fazer assim, e assado. Não, isso acreditar no invisível. Não, isso é impossível. Porque é tão simples a fé em Deus, que ele vai tentar vir com coisas complicadas para complicar a tua fé. Então a tua fé tem que estar firmada em Deus. Tens que ter os olhos postos em Deus. A verdadeira fé não duvida. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que se não vêem. Hebreus 11:1, se quisermos ver noutra versão. Hebreus 11:1, se puder ser mais rápida, agradecia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se ainda não vêem. Então, a fé é acreditar em algo que ainda não existe, mas que temos prova que vai existir. Amém? Então, o contrário de fé é o medo, incerteza e dúvida. Quando vierem perguntas à sua cabeça, peça ao Senhor que lhe dê a resposta. Quando o inimigo vier com dúvidas à sua cabeça, peça a Deus que lhe dê a resposta. E use as armas da fé, que são
capacete da salvação. Eu estou salvo por Cristo Jesus. Isso é como se fosse um capacete para a sua mente. Usamos o capacete da salvação. Depois, usamos o escudo da fé, que vai na frente, protegendo das setas que o inimigo vai lançando. Setas de dúvidas. Então nós temos que nos equipar. Nós temos que estar equipados, porque nós vivemos num mundo em guerra. Não física, mas mental, espiritual. O inimigo sempre está a querer fazer guerra contigo. E tu tens de estar equipado com o capacete da salvação, o escudo da fé. Dizer, olha, Satanás, não. Jesus Cristo veio e salvou-me, libertou-me do pecado. E eu agora sou filho de Deus. A minha fé está afirmada em Cristo. E tu foges por 7 caminhos. Porque eu tenho toda a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus. E tu não tens poder sobre a minha mente, sobre a minha vida. Amém? Quantos creem? Amém? Então, a verdadeira fé tem certeza e não duvida. Você precisa de crer no que Deus diz acerca de si, da sua casa, da sua família, dos seus sonhos e projetos que Ele tem para si. Tu precisas de acreditar que Deus tem algo para ti, para a tua família, para a tua casa. Tens que ter essa certeza. Tens que ter a certeza das promessas de Deus na tua vida. Amém? 6, a verdadeira fé dá-te força. Versículo 20. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão não deixava a sua fé enfraquecer, porque ele sempre dava glória a Deus. Ele punha a sua fé em Deus e dava glória a Deus pelo que estava a acontecer. Amém? Então, mesmo com dificuldades, precisamos confiar. Amém? As pessoas até poderiam rir-se dele. E a própria Sara sorriu. Quando veio Deus e apareceram os anjos e disse, olha, tu vais ter um filho. Ela sorriu. Eles riram. Mas ele continuava dando glória a Deus para buscar forças. E Sara sorriu, mas depois Deus completou a promessa. Então não te deixes abalar por aqueles que se riem de ti, por aqueles que gozam. Estás a acreditar num Deus invisível, mas quem é esse Deus? Onde está esse Deus? Quem é Ele? Onde está Ele? Não te deixes abalar, porque o teu Deus é invisível, tem mais poder que os deusinhos deles, que nenhum poder tem sobre o céu e sobre a terra. O inimigo não tem poder nenhum, porque Deus tem todo o poder. Amém? Espero que me estejam a entender esta manhã. Peço desculpa, também estou cansado. Então, para fortalecer a sua fé, é preciso sempre se alimentar, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos de alimentar a nossa fé, nós precisamos de alimentar o nosso homem espiritual. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos uma medida de fé. E o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, precisa de ser alimentado. Então, como é que tu alimentas a tua fé? Como é que tu te alimentas? Ou pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. É assim que a fé é, pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. E como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. Enchendo-nos da palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Pega na tua Bíblia e lê. Lê em voz alta. Para que os teus ouvidos ouçam. Para que a tua mente ouça. Para que se encha. Para que tu te enchas de fé. Para que quando no dia da adversidade venha, tu tenhas as armas lá dentro e dizes, não, Satanás, eu tenho esta promessa. Deus deu-me esta promessa. Deus diz na sua palavra que eu sou mais que vencedor. Deus diz que eu estou sarado pelas pisaduras de Cristo. Então, quando tu estás cheio, tu tens como responder às setas enviadas do maligno contra a tua vida. Amém? Muitas pessoas deixam a sua fé enfraquecer porque ficam desnutridas sem a palavra de Deus. Se tu deixares de beber água, se tu deixares de comer, o teu corpo físico
fica desnutrido, fica desidratado e ficas doente. Certo? Se nós tivermos alguns dias sem beber água, o nosso corpo não se aguenta, e sem comer também não. Começamos a ficar magros, fraquinhos, ficamos doentes. Assim também é o nosso homem espiritual. Se deixamos de alimentar o nosso homem espiritual, a nossa fé, ela vai morrer, vai ficar desnutrida. E quando tu precisares, estás sem fé. Porque não te alimentaste, não leste a Bíblia, não leste a palavra de Deus, não tiveste comunhão com Deus. E no momento da dificuldade, vai ser complicado para ti, porque vais estar fraco. Porque não foste exercitar a tua fé. Porque não foste ouvir a palavra de Deus. Amém? E irmão, ouvir a palavra de Deus não é só virmos à igreja. Isso faz parte de estarmos juntos em comunhão, em unidade, celebrarmos juntos a Deus, adorarmos juntos, ouvirmos a palavra de Deus, aprendermos. Mas a tua fé cresce lá em casa, lá no teu quarto, lá no teu tempo de oração, quando tu lês a palavra de Deus, quando tu te dedicas a ler a palavra de Deus. Em vez de estás a rolar no feed, vai ler a palavra de Deus. Amém? Em vez de estás a perder tempo com as notícias que só falam de desgraça, apaga a televisão e vamos ler a palavra de Deus. Amém? Então, mesmo com dificuldades, precisamos confiar que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios 12:2. E que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A verdadeira fé fortalece dando glória a Deus. Então, quando eu sou fraco é quando eu sou forte. Porque quando nós estamos fracos, no mundo natural, nós estamos fortes no mundo físico, no mundo espiritual. E então nós temos forças para vencer, forças para nos levantar, forças para acreditar que Deus pode curar, pode sarar, pode me tirar da pobreza, pode me tirar do vício, pode tirar de tudo aquilo que não faz parte da tua vida. Que Deus te pode levantar da lama, te pode levantar do buraco. Amém? Então, sétimo, a verdadeira fé está assentada na promessa. Está assente na promessa. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer aquilo que Ele tinha prometido. E Deus continua a ser poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. Ele fez com Abraão, Ele faz contigo, Ele fez com muitos outros e continuará a fazer. Deus fará outra vez. Por isso também é importante nós partilharmos o nosso testemunho. Porque quando nós partilhamos o nosso testemunho, nós estamos a injetar fé nos outros. Dizer, olha, aconteceu com ele, também vai acontecer comigo. Porque as promessas de Deus são para todos nós. Deus tem promessas de vida e de paz, de cura para as nossas vidas. Amém? E essas promessas continuam vigentes no dia de hoje. Amém? A vida de Abraão foi dedicada a uma só promessa que Deus lhe dera. Tudo parecia ao contrário, mas ele sempre confiava na palavra que Deus lhe havia dado. Quem tem fé sabe que precisa de se firmar nas promessas da palavra de Deus. Mesmo que todos digam o contrário, mesmo que os mares e as tempestades estejam à sua volta, nunca podemos esquecer de que a última palavra vem do Senhor. Ainda que a tempestade esteja a assolar à tua volta, ainda que o problema pareça complicado que tu não podes resolver, ainda que tudo esteja a cair ao teu redor, confia em Deus. Que Ele é poderoso para te tirar do meio dessa tempestade, para te tirar do meio dessa tormenta, para te curar, para te salvar. Ainda que digas, não, já não há solução para mim, não há salvação para mim. Não, sim há, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que quer salvar-te, que te quer curar, que te quer amar. É nesse Deus que tu tens que ter a tua confiança. É em Deus, no verdadeiro Deus. Através de Jesus Cristo. Só através de Jesus, não há outro mediador entre Deus e os homens. Só há Jesus Cristo. Então a última palavra sempre vai ser dele. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, não pense no que os outros falam, e sim somente no que Deus te garantiu.
Se Deus te garantiu que te ia abençoar, Ele te vai abençoar. Não duvides. Pode ter passado uma tormenta na tua vida. Podes ter passado muitos problemas. Mas se a tua fé continua firme em Deus, essa promessa vai se realizar mais cedo ou mais tarde. Essa promessa vai se realizar. Mas a tua fé tem que estar baseada em Deus. Tu tens que ter a tua vida alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. E continuar a acreditar, continuar a crer. Porque quando a tua fé está firmada na rocha, mesmo que a casa abane, mesmo que os ventos venham, ela está firme. E não vai cair. Amém? Porque pode vir o vento e até limpar o telhado. Mas se a casa está firme, a casa continua lá de pé, firme, e o telhado volta-se a arranjar. Amém? Como aconteceu aqui. Então, a tua fé tem que estar firme em Jesus Cristo. Porque certamente vais errar, vais cometer problemas, vais ter problemas, vais cometer erros. Mas quando tu te voltas para Ele, quando tu voltas para Jesus Cristo, e a tua fé está firme nele, Ele te vai abençoar. Ele te vai fazer entrar pela porta como filho, como falamos na quarta-feira. E te vai continuar a abençoar e vai fazer com que as promessas que Ele prometeu sobre a tua vida se cumpram. Amém? Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então Deus diz que a sua palavra que sai da sua boca não vai voltar para trás vazia. Não volta para trás vazia. Amém? Então a palavra de Deus vai fazer aquilo para o qual ela foi designada. E vai fazer com que as promessas que Ele prometeu na tua vida se cumpram. Ainda que estejas nesta manhã a dizer, não, mas já não é possível, já não tenho idade, já não tenho forças, já não vai acontecer, a minha vida está feita num caco, estou na lama, já não há solução, já não tenho como sair disto. Não, se Deus tem uma promessa para a tua vida, porque Ele tem promessas para a nossa vida, Ele a vai cumprir. Ele vai cumprir essas promessas. E Deus tem planos de paz e de vida para o seu povo. Amém? Então acredita pela fé, contra a esperança, como Abraão, que tu vais ver essas promessas cumpridas. Tu, os teus filhos e as tuas gerações para a frente de ti vão ver as promessas cumpridas na tua vida. Amém? Quantos acreditam aqui nesta manhã? Então, a verdadeira fé baseia-se na promessa de Deus. Então, tu e eu, em conclusão, enquanto o grupo pode ir subindo, temos que buscar a verdadeira fé. A verdadeira fé. Como? Como uma criança que se lança para o seu pai com toda a segurança que ele a vai agarrar. A nossa fé tem que ser assim. Nós temos que confiar em Deus desta maneira, em que Ele te vai agarrar, em que Ele te vai dar a solução. Amém? Então, a verdadeira fé nunca vai decepcionar, porque ela não vem do homem, nem se direciona para além do Deus verdadeiro. A nossa fé vem de Deus. A nossa fé tem que estar firmada em Deus. A tua fé tem que estar firmada em Deus e não em nada. Então precisamos de procurar a cada dia esta fé verdadeira para não sermos enganados por tantas mentiras falsas e crenças que existem no mundo. Irmão, há muita coisa neste mundo, há muita crença, muita coisa, ciências que dizem, não, mas não é bem assim. Não... Esta teoria diz que é assim, a palavra de Deus diz que é ao contrário. Irmão, são só teorias, eles não provaram nada. Eles não provaram nada, são só teorias. E há crenças em coisas, em objetos, em pessoas que já morreram, Irmão, já morreram. Aqui nesta terra não te vão ajudar. Já morreu, acabou. É como tu e eu. Debaixo da terra, pó e acabou. Não têm poderes sobrenaturais para te vir, salvar, curar. Nada disso. O único é Jesus Cristo.
O único é Jesus Cristo e Ele quer que tu sejas livre. Quer que tu sejas curado. Quer que tu tenhas paz. E Ele é o único que te pode dar paz. É o único que te pode dar vida. É o único que te pode fortalecer. Amém? É o único que te pode manter a tua fé viva e forte. Porque a palavra dele é a única que faz todas as coisas. Amém? Amém? Então não podemos esquecer que a verdadeira fé vem da graça de Deus e é invisível. Sabe esperar o tempo de Deus, superar dificuldades, tem certeza, fortalece em Deus e baseia-se nas promessas do Senhor. A palavra de Deus, a fé, baseia-se nas promessas do Senhor, nas promessas de Deus para a tua vida. Amém? Então, pede a Deus que o guie para ter esta verdadeira fé. Pede a Deus que te guie, que te oriente para ter esta fé verdadeira. Que ainda que pareça que os obstáculos são gigantes, que o abismo é profundo, que não há solução. Deus tem solução para a tua vida.